Nunca percam esse amor que vocês têm. Nós fomos um dos que vocês ajudaram, mas vocês podem continuar ajudando a muitos que precisam. E a verdadeira igreja é isso, que se preocupa com o próximo, que se põe no lugar do outro. E vocês foram usados por Deus para nos abençoar. Vocês foram um dos anjos que o Senhor colocou na nossa vida. Quando nós estávamos tão fracos, sem saber o que fazer, pedimos ajuda. E vocês chegaram até nós. Vocês chegaram, vocês foram como anjos. Como aquele anjo que foi até Elias. Quando Elias fugiu para o deserto com medo de morrer. Aquele anjo chegou até Elias e falou: Elias, levanta. Levanta e come. Elias, levanta e come. E Elias foi fortalecido. E vocês são como anjos do Senhor, amém? Aleluia. Glória a Deus! Eu sei que não existe igreja perfeita, né? Mas eu quero falar para vocês que vocês estão no caminho certo. Deus está nesse lugar. A gente pode sentir a presença de Deus nesse lugar. Eu vou conseguir falar. Eu vou conseguir. Se não fosse Ele, não estaria vivo aqui hoje, igreja. Porque até pelos médicos nós fomos desenganados. Eu falo nós porque eu e ele somos um. Quando eu me casei com ele, o Senhor disse: Ele é o nosso amado. Ele disse para mim: ó, Regiane, é o nosso amado, não é só teu não. Amém. Então chegou até um tempo que eu falei: Senhor, será que agora é a hora de eu entregar ele para ti, Senhor? Eu falei para o Senhor isso. A gente ficou em casa tentando ensaiar como é que ia ser, né? Foi isso sério. Eu não sou acostumado a falar. E praticamente a primeira vez que eu venho, né, a gente falar do testemunho que Deus tem feito. E aqui praticamente foi o primeiro lugar. Não é porque a gente mora ali, né? Porque a gente sentiu, né, gente? Já estava marcado um tempão, mas chegou o dia. O Senhor quem marca, amém? É. E como Deus faz tudo na hora certa, Ele sabe por que foi hoje. 2022, né? Praticamente 21, né? No final de 21, a gente homem, né, tem um defeito muito grande. Pelo menos eu, vou falar por mim. De não ir no médico, não se consultar. Acho que só eu, né? A gente não tem o hábito de ir. Aí já no Natal eu já comecei a me sentir um desconforto. Aí eu até evitei comer algumas coisas, mas vamos lá, vamos continuar indo. Aí em janeiro, aí surgiam as férias, né? A gente viajou lá pra casa da prima dela. Aí lá começou queimação. Eu até deixei de beber refrigerante. Só nessas horas, né, que a gente para. A gente sabe que não é bom, mas a gente é teimoso. A Bíblia diz que o homem reclama de seus próprios erros, né? Então a gente não pode... é Deus, por que Deus permite? A gente procura, infelizmente, né? Mas Deus é misericordioso com a gente. Aí começou aquela queimação, aquele desconforto. Aí até que eu fui no médico, aí fiz uma ultra. Aí já apareceu uns negocinhos no meu fígado. Aí o médico, tem que fazer uma endoscopia. Meu Deus, endoscopia. Aí eu falei, deixa pra lá. Continuei trabalhando. Aí dava umas crises em mim, né, gente? Aí eu não tinha plano de saúde, tinha nada. Aí corria pra UPA. Aí medicamento venoso. Aí ficava 2, 3 semanas de novo. Eu trabalhava na Nossa Senhora da Penha. Alguns irmãos já até pegaram ônibus comigo ali. Aí teve um dia, irmão, que eu fui de Nova Iguaçu a Penha passando mal, dirigindo e cobrando. Uma dor terrível ali, querendo chegar na Penha. Cheguei na Penha às 6 da manhã. Aí liguei pra ela estava passando na Brasil, praticamente o mesmo horário, né? Falei: Jane, vem pra cá que eu tô aqui na UPA aqui. E era troca de plantão, imagina. Aí eu fiquei de 6, eu já larguei o ônibus que nem sabia, fui embora correndo pra UPA. Fiquei até quase 7h30 para ser atendido. Aí me deram um medicamento muito forte lá.
Aí nesse dia eu tive coragem. Não sei porquê, mas eu tive. Aí fui pra fazer endoscopia, né? Aí, como não tinha comido nada, aí o médico, quer fazer hoje? Eu falei, a gente faz. Aí já saímos de lá pra fazer. Aí deu gastrite moderada. Aí fizeram aquele procedimento, né? Aquele coquetel que tem. Aí nada de melhorar. Aquela crise que dava de dor, que era 2, 3 semanas, ela começou a ficar mais intensa, né? E eu já não conseguia comer nada. Acabei os medicamentos, é quase um mês tomando, né? E não resolveu nada. Voltei no médico e ele falando, vamos fazer uma ressonância, uma tomografia. Aí Deus já começou assim, tem misericórdia, né? Que a gente sabe que é caro uma tomografia, uma ressonância. Aí era época de eleição, aí minha irmã ligou para uma pessoa, e não é porque era eleição, até essa pessoa falou com a minha irmã, não sei como, você pede o exame, rapidinho sai. Aí lá na frente, a gente foi saber por que as coisas começaram a andar rápido, né? E nisso eu fiz umas 5 ou 6, né? Ressonância e tomografia, cheio. Os médicos olharam, nada. E já tinha aparecido um negocinho no fígado que o médico falou para mim que era gordura no fígado. Isso é gordura, é um cisto. Aí eu mudei de médico, mesma coisa. O médico do trabalho também levava lá. Não se preocupa não, é muito pequenininho, isso aí é gordura no fígado. Não se preocupa não. Só que trabalhando, praticamente eu já estava quase todo dia na UPA, irmão, tomando medicamento. Tinha vezes que eu ia 2, 3 vezes na UPA, né? E sem saber o que era. Até um médico da UPA falou, deve ser câncer. Aí eu falei, tá amarrado. O cara nem sabe, já falou isso comigo. Eu até repreendi, né? Obrigada. Aí, começou os 2 médicos não sabiam o que era, até que minha irmã chegou para mim, tem um médico lá em Campo Grande, vou te encaminhar para lá. Aí teve vários dias que eu quase não dormia, né, gente? Essa aqui, coitada, ela acordava 4h30 para trabalhar, 5 horas, 2 horas da manhã ela já estava acordando e não dormia mais. 1 hora. 1 hora. Irmãos, ele falava assim, eu vou dormir lá embaixo para você conseguir dormir para ir para trabalhar. Mas aí quando era assim, 00:30, 1h, eu começava a ouvir ele gemer lá embaixo. Ele gemia de dor. Aí eu descia correndo e ficava do lado dele deitada até na hora de eu ir trabalhar. Aí eram muitas dores e... a gente não sabia o que era, né? Chegou tempo, irmão, que eu ficava até assim, meio que alucinado. Falando sozinho já, porque era uma dor terrível. Foi um ano, mas foi um ano muito difícil para mim. Eu não gosto nem de falar isso assim, até pelo meu filho ali, mas... eu até pensei em tirar minha vida, porque eu não aguentava mais. Tinha hora que eu corria dentro de casa de dor, agoniado. E teve algumas vezes, irmãos, que eu lutei com o próprio diabo dentro da minha casa. Porque ele estava afrontando tanto, que ele se descontrolava a ponto de querer morrer, de querer se matar realmente. Com dores. E ele olhava para aquela escada e queria se enforcar naquela escada. Mas eu lutei por 2 vezes. Uma foi lá no quarto, outra foi lá na sala para a cozinha. E eu pedi ao Senhor, Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus, envie um anjo para guerrear por nós aqui dentro dessa casa, Senhor. Envie um anjo, Senhor, porque eu não sei o que fazer. Tanto que por algumas vezes foram algumas pessoas lá orarem. Foi um pastor também amigo nosso orar. E quando nós estávamos adorando ao Senhor, ele virou para a gente e falou assim, Rejane, eu estou vendo um anjo do Senhor aqui. Aí eu falei, glória a Deus, é confirmação, porque eu pedi o anjo do Senhor aqui. Eu pedi para que o anjo não saísse daqui, para que ele guerreasse conosco, porque o inimigo estava furioso, que queria tirar a vida dele. Por vezes eu falei, Senhor, eu não estou aguentando mais. Por muitas vezes eu falava, Senhor, tem misericórdia de nós, eu não aguento mais. Eu me jogava naquele chão lá, a gente orava. Eu falava, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu vou até abrir agora aqui um parênteses, um versículo que o Senhor me deu. Olha como Deus é maravilhoso, igreja.
Sabe o que ele falou para mim? Esse Senhor é maravilhoso. Sabe o que ele disse? Lá em Filipenses 2:27 disse assim: e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele e não somente, olha só, ainda não acabou, e não somente dele, mas também de mim. O Senhor não se apiedou só dele, ele falou também de você, Rejane. Eu falei: Senhor, eu não estou aguentando mais, Deus. Eu não estou aguentando, Senhor. Tem misericórdia. A gente passa por luta, gente, mas não é pra gente desistir, não. É pra gente pedir socorro pro Senhor. Amém. É pra gente pedir socorro porque Ele vem ao nosso encontro. Aí Ele disse: eu não me apiedei só dele, me apiedei de você também. Ele disse isso pra mim, para que não tivesse tristeza por tristeza. Porque nós somos um, amém? Ele se apiedou tanto dele quanto de mim. Porque eu falei: Senhor, troca o nosso fardo que está pesado demais. Troca o nosso fardo que está muito pesado hoje, Deus. Eu quero esse alívio. A gente canta alívio. Senhor, eu quero esse alívio hoje, Deus. Eu quero esse alívio hoje, Senhor. Ele falou: eu também se apiedei de você, Rejane. Levanta a tua cabeça. Mas só que a gente tem que passar por esses momentos para que o nome do Senhor seja glorificado, igreja. Tudo tem um propósito. Elias também teve vontade de morrer. Vocês sabiam, né? Ele pediu a morte ao Senhor porque ele teve medo de Jezabel matar ele, porque já tinha matado todos os profetas do Senhor e só tinha restado ele. E Elias também teve medo e também pediu morte. Mas o Senhor sempre tem algo para os seus filhos. Ele sempre tem algo a fazer na nossa vida, amém? Glória a Deus, vamos continuar, aleluia. Se deixar, ela vai embora. Aí um dos motivos também é a oração, né? A oração é muito importante. Sempre nessa hora, na madrugada, que acontecia isso, não foi uma vez não, foi algumas vezes. E teve algumas pessoas que quando ligavam para mim falavam: André, não sei porquê, mas de madrugada eu acordava para orar para você. Aí a gente vê como é o poder da oração, né? Meu irmão, se você ora por alguém, não canse de orar. A Bíblia fala que muito vale a oração do justo, né? Então a oração daquelas pessoas também me livraram desse problema. Que foram muitas pessoas, né, gente? A gente não tem ideia de quantas pessoas assim estiveram nessa corrente de fé pela minha vida. Aí minha irmã falou desse médico. Aí pra gente ver como é que Deus sempre esteve nessa situação, né? Aí tem um dia que eu ficava em casa sozinho. Ela ia trabalhar, o Davi ia pra escola. Ficava em casa lá, na mão de Deus, né? Entregue totalmente ao Senhor. Aí eu fui antes de ir no médico, fui no médico. Aí ele me passou um exame. Falou: ó, faz esse exame aqui. Só que eu já tinha feito acordo com a empresa. Eu achando que era algo simples, fiz acordo, falei: não, vou ficar rodando na Uber, eu vou me tratando, né? Porque a empresa já estava meio complicada para trabalhar, eu falei: vão acabar me mandando embora. Achando que era alguma coisa mais simples, né? Aí eu não aguentei um mês na Uber, fiquei em casa, nas férias dele, fiquei em casa. Aí fui nesse médico, ele me passou o exame, só que eu tava sem grana, R$ 1.700 o exame. Aí eu no hospital, na UPA, na sala amarela, lembro até hoje. Eu tava na sala amarela que eu tomei morfina, né? Nesse dia eu fiquei lá, horas esperando atendimento, pessoas na frente, eu pedindo: pelo amor de Deus, me atende. E ninguém me atendeu. Foi ao ponto de me dar uma morfina lá, eu ficar lá na sala amarela. Aí meu irmão me ligou apavorado: tem que fazer o exame, tem que fazer. Eu falei: Taô, é 1.700. A minha irmã tinha pedido para um político, né? O exame eu tô esperando, vai que sai. Mas já tinha pedido naquele dia mesmo, 2, 3 dias antes. Aí ele falou tanto, então tá, vamos fazer. Aí minha irmã ligou para a única clínica que estava aberta, lá de Nova Iguaçu, a Imagem. Ela conseguiu ligar: ó, meu irmão vai aí, vai passar o cartão aí, tá, tranquilo. Cheguei em casa meia-noite, tomei banho e fui dormir. 6 horas da manhã o telefone toca. Aí minha irmã:
André, o exame saiu. Um agora quarta-feira, o outro mês que vem. Eu falei, poxa, tranquilo, vou fazer o de quarta e esperar o mês que vem, né? Faço o mais importante. E esse era o exame que a gente ia pagar. Ia parcelar em 10, 20, não sei quantas vezes. Já estava marcado lá. Aí eu falei, pra onde que saiu? A mesmo hospital que eu tinha marcado para ir no sábado. Não é coincidência, né? Aí chegamos lá, aí eu falei, ó, eu vim aqui passar o cartão, só que esses meus 2 exames saiu. Um é para agora quarta-feira, o outro para daqui um mês. O que vocês podem fazer para mim? Aí espera aí, a moça foi lá, a gente vai fazer os 2 hoje. Aí fez os 2 no sábado. Aí a gente também soube por que Deus estava adiantando tudo. Aí eu fiz o exame, aí me levei o exame lá no médico. Aí ele já falou pra mim, ó, é câncer. Vou te encaminhar para oncologista. E aí, sem plano de saúde, dependendo de CISREG, da área da saúde, da prefeitura não, como é que fala? Do governo, né? E agora? Aí conhecemos uma pessoa, meu irmão, até hoje eu não sei o que ela faz na prefeitura do Rio. Só sei que ele é um anjo enviado por Deus. Outro anjo. A gente não pode esquecer do que o Senhor fez, que Ele supriu as nossas necessidades. Vai chegar lá rapidinho. Aí ela... essa pessoa foi um conhecido do conhecido dela que chegou até ela. Aí ela marcou comigo no Miguel Couto. Aí, só que chegou no Miguel Couto, ela sai entrando tudo quanto é sala. Eu não sei, irmão. Não sei o que é que ela faz da Prefeitura do Rio. Só sei que ela, assim, como fala, né? Tem uma costa quente. Interessante que ela tem... Minha mãe se chamava Eliana. O nome dela é Eliane. Eu falei, caramba, muita coincidência, né? Minha mãe sempre orava por mim. Aí, a gente foi no hospital, ela me botou pela clínica da família lá, da Penha, para poder agilizar. Mas antes disso, eu fiquei em casa porque eu não podia ser internado por negócio de dor, né, Regine? Por causa de dor, né? Nenhum hospital interna por causa de dor. Tem que ser alguma coisa, mas ninguém sabia até então o que era, né? Aí tem um amigo meu que é enfermeiro. Eu tive 3 enfermeiros particulares. O Fábio, a Jéssica foi acho que 2, 3 vezes lá em casa. Esse é o nosso Deus. A mãe do nosso amigo ali, do Davi. Também foi, Deus usou. Quer dizer, Deus providenciou tudo, irmão. Eu fiquei quase 2 meses tomando medicamento venoso. Muitos daqueles que a igreja ajudou. Tipo assim, era paliativo, né? Mas eu não sei o que seria se eu não tomasse isso aí. Eu perdi 40 quilos. Eu pesava 97, né? Quando eu me internei, eu tava com 57 quilos, né? Então, deixa eu abrir também outro parênteses aqui. O Senhor, Ele supre em tudo. Ele não é um Deus que faz pela metade. Ele é um Deus que faz completo. Ele, como fez um acordo na empresa, que ia tentar, junto com as consultas, trabalhar na Uber e tal, mas chegou um ponto que nem na Uber ele conseguiu mais trabalhar, porque as dores eram muitas, intensas mesmo. Aí ficou só eu com o meu salário. Aí chegou um momento que o salário dele já tinha acabado. Aí eu, meu Deus, como é que vai ser? Só o meu dá para pagar as contas, mas falta a escola, falta as compras. Eu falei, meu Deus. Mas o Senhor, Ele envia o pão, a água, a carne. Aí o que aconteceu? Primeiro, as medicações chegaram a vocês, foram um canal também, e chegaram medicações até nós, venosa, né? Faltou nada. Faltou nada. Outras igrejas também. Teve uma outra igreja que uma pessoa era dona de farmácia e deu os medicamentos que eram comprimidos. Parecia uma UPA, né? Tinha tudo. Chegava soro, chegava... Qual é o nome daquelas coisas? Aqueles insumos que tem, insumos. Né? Eu ficava impulsionado. Chegou um ponto de eu mesmo quebrar a ampola. Olha só. Era muita dor. Eu quebrava a ampola, botava no soro, pendurava lá na cortina e ficava lá. Sabe que não é certo, né? Mas era o único jeito que eu tinha, né? Porque antes disso a gente ia para a UPA, às vezes 2 vezes na madrugada igrejar. A gente saía daqui 10 horas, aí voltava. Quando era 1 e pouca, 2 horas da manhã, ele, não tô aguentando de dor, pelo amor de Deus.
E ele se contorcendo. Eu, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Aí saía 2 horas da manhã, na madrugada pra UPA. Eu fiquei internado 3 dias no Carlos Chagas. Entrei na sexta-feira, fiquei sexta, sábado e domingo. Aí me deram alta na segunda. Eu cheio de exame. Ah, tu não tem nada não, pode ir embora. Aí um amigo foi me buscar no Carlos Chagas. Eu nem cheguei em casa. No meio do caminho eu fui pra UPA. Por causa que eu saí de lá com dor. Olha que ponto chegou. Era muita dor. E então, aí eu só com o meu salário, Senhor, como é que vai ser agora? Como é que vai ser a escola do Davi? Como é que vai ser as compras? Que o dinheiro não dá para fazer compra. Só o meu dá para pagar as contas e as compras. E a escola. Aí eu falei, Senhor, tá nas tuas mãos. Aí começou. Aí chegou um pastor lá em casa, também foi com as medicações, e falou assim, a igreja te deu tanto. Aí depois... Um amigo meu, o Messias, lembra do Messias, né? Conheço ele desde os 13 anos. Aí ficou lá horas lá em casa. Quando foi embora, aí a esposa dele chamou a Rejane e falou, poxa, o Messias está incomodado, querendo dar uma oferta. Só que a gente nunca pediu nada, né? Não, Letícia, precisa não. Não, Deus está mandando dar e não impedir quem quiser dar. Falou pra ela. Ela falou pra mim, não impeça, se Deus incomodar alguém, de dar alguma coisa. Porque o Senhor vai te retribuir 100 vezes mais. E ela falou assim, quando eu pix, eu falei assim, ai Jesus, eu, fiquei tão assim, a gente fica constrangido, mas o Senhor falou, não, sou eu suprindo. Sou eu suprindo. Sou eu suprindo. Aí veio eles, ofertaram na nossa vida. Aí depois, em outro dia, um outro amigo dele, André, me dá o pix. Foi lá, ofertaram na nossa vida. Eu sei que igreja não faltou nada. Não. Aí tem um amigo meu, o Mauro, também, que hoje ele tá tocando sertanejo, tá meio afastado. Tá até falando com ele. Ele até falou comigo, cara, não sei, depois que eu soube da tua situação, eu passei até a orar de novo. Glória a Deus! É porque a gente não entende, né, a vontade de Deus. Deus age da forma que Ele quiser. Aí ele estava incomodado, foi lá em casa e eu já sabia mais ou menos o que meu irmão falou. Aí eu falei, cara, faz o que você tiver vontade. Puto. Aí foi, toma aí. Aí me deu um dinheiro assim. Aí depois eu falei pra ele, não, Deus já tinha me falado que algumas pessoas iam ajudar. Aí, conclusão, aquele dinheiro deu pra... Supriu e ainda sobrou para outro mês. E sem Deus pedir um centavo. Deus vai sempre além, gente. Sempre além. E a palavra dele é viva. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor. Ele vai além. Amém. Aí essa pessoa apareceu na nossa vida, no Eliane. Aí botou a gente lá, conseguiu uma consulta em Acari ali, só que não resolveu. Eu fiz vários exames, colonoscopia, né? Fiz tudo quanto era exame. Colonoscopia, endoscopia, ressonâncias, tudo. A colonoscopia foram tirados 2 pólipos, mas que isso é normal. Os pólipos não eram malignos. Isso a gente tem que fazer hoje em dia. Dizem que a partir dos 40 já é para fazer. Homem e mulher. A colonoscopia. Porque se for um pólipozinho, vai lá e tira. Porque isso se deixar, com o tempo. Então a gente tem que se tratar, porque o Senhor também deu sabedoria aos médicos. Mas confiante no Senhor, porque Ele quem dá a última palavra, amém? Aí ela conseguiu marcar no Grafeguini lá, uma consulta. Lá um hospital excelente, assim, os médicos de lá. Aí na segunda-feira a gente foi, Aí o médico falou, vou tentar te encaixar semana que vem. A gente sabe que é difícil, assim, para marcar uma consulta, uma biópsia, é uma coisa complicada. Mas Deus agilizou tudo. Na outra semana já conseguiu marcar um encaixe para me consultar com o rapaz da biópsia, o médico da biópsia. Aí fui lá, ele me viu, eu mostrei os exames. Aí ele falou, vai fazer o que agora à tarde? Eu falei, nada. Então fica aí que a gente vai fazer a biópsia hoje. Olha só, no mesmo dia, uma coisa incrível, Aí fez a biópsia, só que não me internaram por causa de dor. Fiquei em casa, sem comer. Chegou na última semana, irmão, no sábado eu passei muito mal, Chegou segunda-feira, os remédios não faziam mais efeito. Tomava 3, 4 vezes, estava igual água. Aí na segunda-feira, a Regiane, acho que eu vou lá, sentiu de ir lá. Aí o André, vai sim, vai lá. Irmãos, eu ia pro trabalho chorando e voltava chorando. Nesse dia eu fui de carro, porque eu tinha que ir no hospital. Aí eu vou de carro,
para poder ir para o hospital, falar lá com o médico, depois ir para o meu trabalho, para depois ir para casa. Aí eu falei, doutor, a gente precisa ver isso para internar o André com urgência, porque ele não vai aguentar. Tinha hora, igreja, que criava um bolo aqui, aí depois saía, vinha para cá, depois vinha para cá, porque o intestino, ele tentava se esticar. Não tinha passagem, porque estava obstruído o intestino dele. Aí cada hora vinha para um lado, uma bola assim. Era um desespero. Eu falei, doutor, ele vai morrer em casa, doutor. Pelo amor de Deus. Vê o que o médico, o que o senhor pode fazer. Ele virou para mim, igreja. Olha só, quando a gente vai determinado, crendo que Deus está na frente, que eu pedi ao Senhor, vai na minha frente, Senhor. Porque a gente não pode nada, igreja. Quem pode é o Senhor. Aí ele virou para mim, um médico conceituado, cirurgião do Grafeguini, Hospital Escola, virou para mim e falou assim, eu vou dar o meu melhor. Glória a Deus! Ele falou isso para mim, eu vou dar o meu melhor. Ele falou assim, ó, estava previsto para internar ele na outra semana, mas eu vou dar o meu melhor e vou falar com o meu chefe, o diretor do hospital, para a gente internar ele essa semana ainda. Tudo é no tempo de Deus. A gente passou por um processo, um deserto, hein? E o deserto dói, igreja. A vitória é maravilhosa, mas passar pelo deserto é muito dolorido, igreja. Aí eu falei assim, André, o médico falou isso. Aí ele, tá bom. Ele às vezes ele não conseguia nem falar. Aí tinha vezes que eu falava no telefone, ele chorando de lá, eu chorando de cá. Meus colegas de trabalho falavam assim, eu não sei como é que você consegue trabalhar. Eu falei assim, eu também não sei. Eu também não sei, porque é Deus, gente. Eu não sei. E eu passei por prova também. Meu chefe ficou em cima de mim nessa semana também. É o inimigo querendo me cercar, nos cercar de todas as maneiras. Parece que tem um ditado lá no mundo que fala, quanto mais reza, mais assombração aparece, está repreendido em nome de Jesus. Mas o diabo, ele anda ao nosso derredor mesmo. E o meu chefe também se virou contra mim, igreja. Imagina, problema no trabalho, o André em casa sofrendo à beira da morte. Aí eu voltei, que eu tinha ido de carro para ir no hospital e depois para o trabalho, depois para voltar. Aí eu liguei no rádio chorando, que eu voltava chorando porque ele me ligava e falava assim, vem logo, eu não estou aguentando. Às vezes eu parava na minha mãe, antes de completar isso, eu parava na minha mãe, eu só chorava lá, sabe? Só chorava lá, meu pai para minha mãe. Aí eu falei, eu não estou aguentando mais. Chorava. Aí meu pai virou para mim e falou assim, você não pode desistir. Você é a coluna da tua casa, agora é você. Eu falei assim, meu Deus, eu não estou aguentando. Eu só chorava. Aí nesse dia, quando eu voltei do hospital, aí eu liguei o rádio e estava chorando. E o Senhor na canção começou a falar comigo. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Eu falei assim, Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Eu cheguei em casa, caí chorando lá, que ele estava deitado no sofá, onde era a cama dele. Começando a chorar, falei, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu orei. Aí falei, André, aqui é a canção que o Senhor me deu. Aí ele botou, a gente começou a louvar, a gente começou a adorar o Senhor chorando, só chorava, porque a gente não tinha o que fazer, só Deus. Aí o Senhor, André, o Senhor está falando para a gente descansar.
Mas é difícil, ele morrendo de dor, descansar. Descansar. Aí nesse mesmo dia, igreja, que o Senhor falou, descansa, meus filhos. Descansa. No mesmo dia o hospital ligou para internar ele. No mesmo dia. Aplauda, Senhor. Aplauda, Senhor. No mesmo dia. Nesse dia tinha até ido um amigo dele lá de muito tempo que não via, o André, que soube que ele estava assim desse jeito, foi lá ver ele. Porque tinham falado para ele que ele tinha morrido já. Porque ninguém acreditava mais. Ninguém acreditava mais. Aí esse colega foi lá correndo. E nesse mesmo dia que o hospital ligou, ele estava lá. E ele também estava afastado do Senhor. E ele viu o mover de Deus. Ele entendeu o mover de Deus. E lá ele orou com a gente, agradecendo a Deus por mais uma porta aberta, que ele ia ser internado. Vai, André. Aí eu me internei na terça-feira. Aí depois a gente foi ver porque as coisas estavam apressando, né? Aí passou 2 dias lá, o médico falou, a gente vai ter que internar à pressa, porque a alça do teu intestino tá quase estourando já. Aí uma operação que ia ser na outra semana, fizeram na sexta-feira. Aí fiquei umas 3 horas, né, já? Aí na primeira. Aí quando voltou, aí o médico chamou ela lá na cama lá. Aí falou, ó, o que a gente ia fazer terça-feira, semana que vem, a gente fez hoje. E ela praticamente falou assim, ó, não tem como tirar o tumor não. Ele tá num lugar muito complicado, muita veia, e sem mexer, ele não vai resistir não. Não era isso que eu queria te falar, né? Foram essas palavras dela. Não era isso que eu queria te falar, mas não tem como. Só que a gente crê num Deus poderoso. Um Deus que a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que ainda faz milagre, meu irmão. Por mais que falam, não dá jeito, Deus fala, tem jeito. Ele é Deus. Ele é Deus. Aleluia, Jesus. Te adoramos, Senhor. Adoramos. Aleluia. Deus é poderoso, meu irmão. Aí ela falou, você quer falar alguma coisa? Eu, não, falar nada não. Mas confiante em Deus que Ele ia dar a última palavra, que quem dá a última palavra é o Senhor. Aí ela foi embora, e o interessante é que lá como uma escola, um hospital escola, aí veio um médico, né, que estava se formando, parou lá perto de mim e começou a conversar comigo, né? Fiquei uns 40 minutos falando com ele, ele não era cristão. Eu do meu jeitinho, né, não sou muito de falar, aí falei, ele viu uns vídeos meus cantando, pô, você crê em Deus? Eu falei, crê. Aí eu falei pra ele, aí depois de muita conversa, falei pra ele, o médico falou que não tem jeito, mas quem dá a última palavra é Deus. Aí ele, pô, você é um cara de fé. Eu falei, é. Aí ele foi embora. Aí eu não vi mais. Aí marcaram a operação para outro dia, né? Para 2 semanas depois, né? Então, essa primeira... Rapidinho. Quem tá mais um pouquinho aí, amém? É porque tem que ouvir o que Deus fez, amém, igreja? Porque quando fizeram a primeira cirurgia foi para desobstruir o intestino, porque não tinha mais passagem. Ele estava obstruído pelo tumor. Descobriram que estava no intestino delgado. A bolsinha, né? Aí a primeira cirurgia foi para desviar o intestino do tumor. Aí fizeram uma... Era essa que fizeram nele, foi uma jejunostomia, porque tem do jejuno, tem do ilho e tem colostomia, né? Mas a dele não foi colostomia, foi jejunostomia, porque estava lá próximo ao jejum, no finalzinho do delgado. Então, chegaram a pôr o intestino dele aqui com a bolsinha. Mas Deus foi tão maravilhoso que até a bolsinha ele não tem mais. Glória a Deus! Não tem mais. Aí falaram assim, a
o que ele falou para vocês, o que a gente podia fazer, a gente fez hoje. Então, para os médicos, ia ficar com a bolsinha e não ia tirar o tumor, igreja. E virou para mim, imagina, depois ele estava ainda na sala lá de recuperação, e ela me chamou e falou assim, não tem mais o que fazer. Imagina, eu me vi dentro de um buraco sem fundo, igreja. Eu me vi num lugar assim, não sei explicar, sem chão. Aí eu falei para ela, vou esperar o quê? Morrer? Ela não tinha palavras. Falou para mim, não tem o que fazer, porque está próximo a veias que comprometem a vida dele. Não tem como tirar esse tumor. Então ele vai ficar com a bolsinha e ele vai ficar com esse tumor. Ah, igreja. Aí eu pedi, Senhor, tem misericórdia. Aí eu saí de lá, a enfermeira veio me abraçar. A enfermeira, força, 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 minha amiga, força, força. Não tem, não tem, não tem. Não tem, igreja. Não tem. Aí eu liguei para um pastor, depois liguei para o irmão dele e nós só chorávamos. Eu, ele, o pastor, o irmão, só chorava, só chorava. Porque e agora? O que vai ser? O que vai ser, Senhor? Aí a igreja orando, irmãos orando, outra igreja orando, levantando jejum, a nossa igreja levantou também jejum, orando, uma semana de jejum. Aí marcaram a segunda cirurgia para tentar retirar o tumor. Marcaram. Senhor, eu creio em Ti, Senhor. Aí no dia da cirurgia, eu entreguei meu jejum. Ele foi para a cirurgia, era 11h40 da manhã. Eu entreguei meu jejum meio-dia. Aí eu falei, Senhor, me dá uma palavra, eu preciso de uma palavra, Senhor. Me dá uma palavra. O que vai ser agora do André? Faça um milagre. Eu, Senhor, por favor, fala comigo. Aí, depois que eu entreguei o jejum ao Senhor, sabe qual foi a palavra que o Senhor me deu, igreja? Hoje eu estou rindo. Deus é muito tremendo. A palavra que o Senhor disse foi assim. Está em Jonas 2:10. Você vai glorificar muito agora, hein? Você vai glorificar muito, hein? Aí sabe o que o Senhor disse? E o Senhor deu ordem à baleia para expulsar Jonas de dentro dela. Glória a Deus! É muita glória de Deus. Não é nossa, não, é do Senhor. Ele falou assim, e Deus deu ordem à baleia para expulsar Jonas de dentro dela. Opa! Eu falei, Senhor, dá ordem a esse tumor para sair nas mãos dos médicos. Nas mãos dos médicos. O Senhor já estava falando que já tinha feito, porque Ele já me deu a palavra de vitória. Ele já liberou a palavra de vitória. Tá aí, minha filha, eu vou fazer. Tá aí, minha filha. A operação durou 7 horas, igreja. E era um entra e sai daquele corredor. E teve uma médica que passou assim, essa daí é a esposa dele, ó. E eu falei assim, ai meu Deus, o que está acontecendo lá dentro? E a médica que estava cuidando dele, depois eu falo com você. Eu falei assim, meu Deus, o que aconteceu? Será que aconteceu alguma coisa? E eu fiquei 7 horas esperando por ele.
E quando ele chegou, a doutora falou: a gente tirou o tumor. A gente tirou o tumor. Deus já tinha dado a palavra de vitória. Deus já tinha dado a palavra de vitória. Glória, 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 glória a Deus. E não foi para a morte. Ele tem essa cicatriz da cirurgia. E tem essa que seria a bolsinha, mas que não está aqui, porque o Senhor fez a obra completa. O Senhor fez a obra completa. E eu creio que o Senhor vai fazer extinguir tudo que pertencia àquele tumorzinho lá, desgraçado. Tudo dele será extinguido, não vai ficar aqui nada. Esses nódulos no fígado não estão mais aí. Para a honra e glória do Senhor, vai ser extinguido pelo poder do Senhor. Porque não foi para a morte. O Senhor disse sim para a gente. Hoje a gente está aqui. Não foi para a morte. A última palavra quem deu foi Deus. Quando o homem falou assim, não tem jeito. Quando o homem desengana você, fala, não tem mais solução. Para Deus, todas as promessas do Senhor tem por Ele o sim e o amém. Bom, André, fala mais um pouquinho. Vai virar vigília isso aqui. Aí passou tudo, né, Jane? Aí a médica tá fazendo curativo. Essa própria médica que falou pra gente que não ia ter jeito, tava lá fazendo curativo. Aí quem me entra assim, o médico, que eu tinha conversado com ele, né? Aí ele me viu, deu certo, rapaz. Eu falei, não falei que Deus ia dar a resposta, né? Por mais que o médico falasse que não ia ter, aí ela falou, opa, não era isso que eu quis dizer. Ela disse com todas as palavras, mas a gente sabe que não foi ela, né? Aí eu também creio que uma palavra foi plantada no coração daquele médico. Entendeu? Deus age de formas incríveis, né? Aí, graças a Deus, né, gente? Consegui ter alta de lá. Também não tinha vaga para mim, porque lá não faz o tratamento que eu estou fazendo, só no INCA ou no fundão. Aí essa pessoa também, a dona Eliane, conseguiu no INCA, conseguiu uma consulta especial. Aí eu já sou paciente lá do INCA, como teve metástase, né? Mas eu creio que Deus ele faz a obra completa, amém? Aí eu estou me tratando lá, graças a Deus, né, gente? É porque é a primeira vez, irmão, que eu estou falando do testemunho. Eu espero que a igreja tenha entendido, né, o que Deus tem feito na... O Senhor, Ele é o Deus do sim, igreja. Ele é o Deus do sim, você não pode perder. Como vocês mesmos da esperança, né? Vocês não podem perder esperança em momento algum. Porque a última palavra vem do Senhor. A última palavra vem dEle.